no Evangelho de João, capítulo 20. Nós já queremos iniciar o sermão dessa noite, já situando biblicamente o território em que o homem e a mulher de fé precisa ter os seus pés plantados quando estão em busca de uma intervenção divina na sua vida pessoal, de ordem física, emocional, espiritual. Quando nós estamos em busca de uma intervenção sobrenatural de Deus, nós precisamos ter os nossos pés em terreno sólido e firme das Escrituras, caso contrário, nós podemos nos perder. E nos perder por quê? Porque os milagres não são por si mesmos orientadores da nossa vida. A Bíblia diz que a lâmpada que ilumina os nossos pés são as Escrituras Sagradas, não os milagres, não as manifestações poderosas da graça de Deus. E olha que Ele faz isso muitas vezes. E aliás, Deus está sempre se movendo de um milagre para o outro, sem às vezes que nós percebamos. Mas quando queremos tomar ciência de que estamos num território seguro, clamando ao Deus dos céus, que opere nas nossas vidas, quais são os elementos que nós não podemos perder de vista? João capítulo 20, vamos ficar de pé, meus irmãos, pelo menos em reverência a esse texto que vamos ler. Versículo 30, João 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Portanto, os irmãos podem tomar assento. Já de imediato nós lemos uma declaração extremamente importante feita pelo evangelista João, pelo apóstolo São João. Ele diz no verso 31 que estes sinais que estão escritos e foram registrados no livro sagrado, foram registrados com o objetivo de nos levar a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse é um elemento que nós precisamos ter diante de nós. Os milagres, eles não constituem em si mesmo nada mais, nada menos do que um aceno divino em nossa direção para que nós coloquemos fé absoluta em Jesus Cristo. Os milagres devem nos motivar à fé maior, à fé que ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que nós creiamos que Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo. Cristo é a palavra grega para a sua equivalente no hebraico, que é Messias, é o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, os milagres que foram registrados nos evangelhos foram registrados para que nós pudéssemos acessar o ambiente mais importante da fé, que é a fé para a nossa salvação, para a nossa iluminação em Cristo Jesus. Então, os milagres não constituem um fim em si mesmo, mas os milagres, os de antes e os de hoje, estão frequentemente
meus irmãos, sendo usados por Deus como elementos motivadores a uma fé maior, que é a fé para crermos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da humanidade. Portanto, não vale nada se você é alvo de um milagre de Deus e acabe no inferno. Não é esse o objetivo das ações sobrenaturais de Deus. Deus age nas nossas vidas, sua ação é bem-vinda, nós somos um povo de fé, nós cremos que Deus faz milagres, mas acreditamos que todos os milagres são acenos divinos para que nós olhemos para a cruz e entendamos que a principal doença que come nosso coração é a doença chamada pecado, e nós precisamos ter a cura dessa condição pecaminosa, e a cura está no sacrifício de Jesus Cristo feito por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, estamos conscientes, com os pés plantados nesse território firme da fé, de que na verdade, os milagres não constituem em si mesmo nada de especial, a não ser que nós fomos alvos de uma graça divina enorme, e para quem é alvo dessa graça, realmente, meus queridos irmãos, é uma bênção que nós não conseguimos conter com os nossos louvores, com os nossos cânticos, não conseguimos exprimir a grandeza dessa operação divina, mas é sempre bom entender para que servem os milagres. Os milagres que nós lemos e aqueles que acontecem ao nosso derredor, acontecem para que olhemos para a cruz, para que coloquemos os nossos olhos no vivo e glorioso Salvador da nossa alma. A fé em Jesus como Cristo e o único Senhor é tudo que se deseja estimular com os milagres narrados nas Escrituras e outros que se possam vivenciar pela fé em Jesus. Milagres, portanto, é para nos levar cativos à presença do único Senhor e Salvador da humanidade, e colocar o nosso coração rendido aos pés do Cristo vivo, que morreu por cada um de nós, que sangrou por cada um de nós, que se ofereceu por cada um de nós e ressurgiu para que, como Ele, pudéssemos também, nos últimos dias, vencer a morte e vivermos eternamente ao seu lado. Milagres não são acontecimentos para atender a curiosidade das pessoas. É sempre um ato de despertamento para a glória de Cristo e chamado à submissão ao seu senhorio. Portanto, quando Deus faz milagres, é para despertar o nosso coração e proclamarmos glória ao Senhor. Toda glória e toda honra e todo louvor na igreja precisa ser dado ao Senhor Jesus Cristo. Porque senão nós acabamos construindo no entorno do milagre a nossa fé, no entorno dessas operações sobrenaturais, e vamos, meus queridos irmãos, perdendo velocidade e perdendo inclusive ânimo na caminhada rumo às mansões celestiais. Todos nós um dia, só um minuto, quase espirrei aqui, um espirro, se eu fosse espirrar no microfone ia fazer um barulho muito grande. Mas milagres não são acontecimentos para atender a nossa curiosidade, é um ato de despertamento da comunidade para glorificarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso cabeça, Ele na verdade é aquele que nos lidera, é aquele que nos conduz, e cada movimento de graça da mão de Deus é para que nós coloquemos os olhos no Cristo vivo, no Cristo bendito. As Escrituras também, elas não funcionam
como um manual para que anda em busca de um milagre. Às vezes a gente imagina, não, acontece lá nas Escrituras que Jesus andou sobre as águas, pastor, então você chega ali na Praça 15 e ao invés de pegar a barca para o outro lado, você tenta atravessar a Baía de Guanabara andando sobre as águas, ou até mesmo, quem sabe, correndo sobre as águas. Mas isso já aconteceu, é verdade, mas os milagres narrados não funcionam como um manual do gênero, pressione esse botão ou faça a mesma coisa. Não. São ilustrações para nos levar à fé. Precisamos compreender que a salvação, o novo nascimento, é o grande milagre que descansa à sombra dos demais. Então, nós não devemos ficar, meus queridos irmãos, extremamente atraídos por um movimento sobrenatural de Deus. Isso pode acontecer, pastor? Pode. E às vezes acontece da forma mais improvável, às vezes acontece pelo ato de uma criança, da fé de uma criança. Uma vez nós estávamos com uma pessoa enferma na nossa casa e de repente uma menininha desse tamaninho impôs as mãos sobre a pessoa e a pessoa foi curada pelas mãos de uma criança. Um milagre aconteceu. E quando acontece isso, pastor, o que nós devemos fazer? Olhe para a cruz. O velho hino dizia, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. As Escrituras não são para nos ensinar a pressionar os botões certos do painel da fé. As Escrituras vai nos concedendo princípios, e esse princípio inicial é muito importante. Milagres acontecem para nos conduzir a Jesus e a render o nosso coração diante do Cristo vivo que morreu na cruz do Calvário. Deus não tenciona tornar você um alvo do seu favor sobrenatural sem iluminá-lo para a salvação. Entenda que com Deus a gente não se negocia. Então, às vezes, pessoas vêm à igreja movido por um problema e a única coisa que desejam é ver o seu problema solucionado, é ver o seu problema atendido, é que Deus faça acontecer na vida dele o que ele anseia e nada mais. E ali morre a fé, ali morre todo o despertamento interior. Não. A ideia não é essa. A ideia viva das Escrituras é que milagres acontecem como avant-première, como alguma coisa que funcione preanunciando uma mensagem muito maior que vai tocar nosso coração e nossa vida. Milagres acontecem como sinais para mostrar que Cristo está vivo, para mostrar que Ele é o Senhor e que Ele dá vida a todos aqueles que o buscarem de todo o coração. Agora, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Vamos construir essa plataforma bíblica juntos nessa noite. Mateus capítulo 15, versículo 21. Esse texto é muito importante para que você perceba como funciona essa manifestação divina no seio da congregação. Mateus 15, 21, a famosa história entre Jesus e a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Quer dizer, já se não bastasse a filha estar endemoniada, ela estava horrivelmente, num estado realmente horrível de possessão. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus foi mal educado com ela? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de uma cadela sidônia, uma vez que ela vem lá das regiões de Tiro e Sidom. O que Jesus quis dizer com esse texto, e é bom que você lendo perceba e entenda, é que a cura divina é pão dos filhos, é pão de quem está em aliança com Deus. Portanto, se existe algo a se aprender nessa orientação de Jesus e nessa palavra, aparentemente, para nós, na nossa cultura, dura demais, é que Deus opera dentro da circunscrição dos aliançados. Deus tem todo prazer em operar no meio daqueles que estão em aliança com Ele. Naquela altura, quem estava em aliança com Ele era a casa de Israel. E Ele diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e oferecê-los aos que não estão em aliança, aos que estão fora dos limites dessa aliança que ele faz questão de frisar aqui nesse texto. Em outras palavras, antes que nós queiramos ver Deus operando nas nossas vidas, sobrenaturalmente, e Ele o faz, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o agradecimento por cada milagre feito na vida da gente, perceptível ou não, por cada um de nós. Mas é bom entender que Ele opera dentro dos limites da aliança, e nós precisamos entrar em aliança com Deus. No passado, a marca da aliança, durante esse tempo que ele conversa com a mulher cananeia, era feita na carne do homem, segundo aquilo que ele exigiu lá no tempo de Abraão ainda, o seu primeiro pacto lá com Abraão. O garoto, quando nascia, ele era marcado, a pele do prepúcio, do órgão genital masculino era cortada, e a criança passava por aquele rito, e todas as vezes, quando iria fazer seu asseio, a sua higiene, e olhava para o seu corpo, via a marca da aliança. Hoje, a marca da aliança é feita no coração. Quando nós descemos as águas do batismo, diz a Bíblia Sagrada, que o batismo é a circuncisão do coração. Entramos em aliança com Deus, recebendo Jesus Cristo como Senhor absoluto de nossas vidas. Isso ficou reduzido na igreja a uma experiência emocional, e não é uma experiência emocional, precisa ser uma experiência intelectual, ou seja, algo que você perceba com a sua mente, e uma experiência de fé, algo que você crê no seu coração. E aí entramos em aliança com Deus quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador.
essa nova aliança sob a qual nós estamos, foi feita no sangue de Jesus, que aponta para o Calvário, que aponta para o ato monstruoso da cruz, aquele sacrifício terrível do corpo de Jesus sangrando sobre o madeiro. Aquele é o evento de aliança com o qual nós estamos com Deus. Estamos agora sob uma nova e perfeita aliança. Ao recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas almas, nós procuramos o batismo para consolidar essa nossa união com Jesus, essa nossa união com Deus, essa nossa aliança com Cristo, e confirmamos então isso no batismo nas águas, quando a nossa velha criatura é sepultada nas águas batismais e uma nova criatura ressurge das águas do batismo para viver em novidade de vida. Portanto, se é algo importante notar, é que as manifestações sobrenaturais no reino de Deus estão circunscritas entre os aliançados. Quer dizer, pastor, que Deus não faz milagres fora do ambiente dos santos, da igreja. Deus até faz por obra de sua graça e misericórdia, como fez na vida dessa mulher cananeia. Como a sua filha foi liberta, o texto termina dizendo que a sua filha ficou sã. Deus faz isso. Mas o que Jesus quis fazer lembrança a ela e que faz lembrança a nós, é que Ele quer operar no meio dos aliançados, entre nós, os membros da família de Cristo. O poder de Deus pode se manifestar entre nós e, aliás, não somente pode, como se manifesta, como nós estamos sempre na expectativa de um mover de Deus na nossa vida pessoal. Ele disse que a cura divina era o pão dos filhos, uma graça para quem estava em aliança com Deus. Não é assim que Ele nos chama, Ele nos chama de filhos de Deus. Não somos chamados como seus filhos, não somos chamados como seus servos, como aqueles que foram tirados das trevas, trazidos para a luz. Entramos em aliança com Deus, começamos a fazer a marcha triunfante rumo às mansões celestiais. Pois é, Deus quer manifestar sua sobrenaturalidade nos nossos dias, no meio da gente. É o segundo elemento. Primeiro elemento, Ele faz milagres para chamar a nossa atenção para o Senhor e Salvador de nossas almas, o Messias revelado na pessoa de Cristo. Segundo elemento importante sobre o qual os nossos pés precisam estar firmados, é que os eventos sobrenaturais são todos eles pão dos filhos, é experiência cotidiana do povo de Deus com o seu Deus, experiência cotidiana dos filhos de Deus com o seu Pai Celestial. Todos os aliançados precisam estar com o seu coração despertados para esse fato. Podemos e devemos, cada um de nós, crermos nesse paradigma do reino de Deus. Deus opera dentro do circuito da aliança. Foi assim, embora houvessem muitos povos, Ele chamou Israel para si. Tinha Ele um povo no meio de todos os povos e fez de Israel luz para todas as nações. E é assim que Ele opera hoje com a sua igreja. Ele também, entre muitos de todas as raças, tribos, povos e nações, constituiu alguns os quais chamou de seus filhos, fez uma aliança com eles, entrou em aliança, em acordo com eles. Essa aliança foi feita no sangue de Jesus, não cabe uma outra, porque foi uma aliança perfeita, feita num sangue perfeito e inocente do Cordeiro de Deus. Portanto, estamos em aliança
temos os nossos pés plantados dentro desse território da filiação a Deus, que é a igreja, podemos crer e esperar numa manifestação sobrenatural do Senhor. Embora os sinais do Evangelho não sejam licenças automáticas para se crer numa desejada repetição, eles são elementos estimuladores da fé em Cristo e somente nele. Estão ali para nos estimular a servir a Jesus, estão ali todo o tempo na nossa leitura, aparecem na nossa leitura, aparecem na nossa experiência de vida cristã, para todo tempo nos lembrarmos que nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Jesus é o autor e o consumador da fé, é o Senhor que nos lidera e nos conduz. Somente ao Senhor Jesus Cristo seja dada a honra, a glória e o louvor para sempre. Não é errado a gente aprender com cada caso nas Escrituras, buscando extrair ensinamento de cada um deles. O errado é achar que isso faz parte, que a Bíblia é um manual agora para todo aquele que deseja obter um milagre. Então, precisa descer pelo telhado da casa, porque aquele paralítico foi levado pelos amigos e descido à presença de Jesus. Não, os milagres não estão aqui para serem repetidos da mesma maneira, mas para nos estimular a fé, a olhar única e exclusivamente para seu autor e consumador, Jesus Cristo, o Salvador. O que aprendemos com o caso da mulher cananeia, esse caso que nós estamos agora aqui observando, é que necessitamos, mais do que tudo, entrar em aliança com Deus. E há muitas pessoas que andam sempre na periferia da fé. Eles querem Deus operando na vida deles, eles querem a bênção de Deus a todo custo, eles querem que Deus abençoe a sua fonte de renda, querem que Deus abençoe seu casamento, sua família, mas não querem nenhum compromisso com Jesus, e fazem questão de frisar: não, eu estou aqui, eu venho ao culto, eu gosto de acompanhar as leituras bíblicas, eu gosto de ouvir a pregação, eu gosto dos cânticos, eu gosto do ambiente da igreja, mas nós não estamos mencionando se você gosta e é afeito aos ritos da comunidade. O que nós estamos em busca de levá-lo a compreender é que você precisa pessoalmente entrar em aliança com Deus, e até que você entre em aliança com Deus, todo favor que você possa receber de Deus antes é muito mais uma lembrança do juízo de Deus que se avizinha, do que propriamente dito algo no qual nós possamos nos regozijar. Um milagre feito na vida de uma pessoa que não quer levar Deus a sério é duplamente uma carga de juízo sobre essa vida e esse coração, dizendo para ele: você que não quer, que resiste a amar a Deus de todo o seu coração, está sendo afetado por sua graça. Como não se arrepender? Como não confessar seus pecados a Deus, abandoná-los e servir a Jesus de todo o coração? Portanto, o caso da mulher cananeia é um caso típico que deve fundamentar o nosso coração antes de nós entrarmos em busca de uma manifestação sobrenatural de Deus na vida da gente. Nós devemos buscar em Deus, responder a seguinte pergunta: eu estou em aliança com Deus? Eu criei em Cristo Jesus como o meu único Senhor e Salvador? Eu reivindiquei o glorioso sacrifício de Cristo sobre a minha vida, o sangue de Jesus sobre a minha vida para a purificação dos meus pecados? Se eu não fiz isso, então eu sou como os cachorrinhos que se servem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Nós não somos cachorrinhos, nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus têm direito ao pão que está sobre a mesa. Essa é a ideia que está por trás de toda essa cena aqui descrita em Mateus capítulo 15, dos versos 21 ao 28. Agora eu os convido a voltar às páginas da Bíblia para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38. É que nós estamos posicionando os irmãos nesse território da sobrenaturalidade, para que os irmãos entendam perfeitamente por que acontecem os milagres, quando esses milagres são esperados e por quem. E agora, avançando na construção dessa plataforma segura de fé, nós vamos a Mateus capítulo 9, versos 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mas para trabalhar e labutar, em quais frentes? Nas mesmas frentes que Jesus labutou, ensinando o evangelho, pregando nas sinagogas e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Nós todos, povo de Deus, servos de Cristo, fomos de alguma forma, meus queridos irmãos, salvos para o exercício de uma missão, e não podemos nos acovardar. A ideia de que o pastor é o detentor de todos os dons, e se alguém tem alguma necessidade, bata lá na porta do pastor, porque ele vai orar a oração poderosa, aquela oração ungida, e vai curar a sua enfermidade. Essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é que os milagres devem acompanhar o exercício da missão dos trabalhadores do reino, e esses trabalhadores do reino são todos aqueles que estão em aliança com Deus, que foram chamados com uma missão. Esse é o terceiro elemento que a gente quer colocar nessa construção de uma plataforma segura, na expectativa de uma operação sobrenatural de Deus na vida da gente. É que os milagres acontecem no exercício da missão. Então, eu estou aqui diante dos irmãos no exercício de uma missão pastoral. Posso esperar por uma ação sobrenatural de Deus, pastor? Posso, mas devo me lembrar que eu não sou o único trabalhador da seara do mestre, que eu estou ladeado, acompanhado por diversos outros irmãos aliançados com Deus, e que a igreja de Jesus, ela em si própria tem como promessa da parte de Deus e como instrução de Jesus, através da sua própria experiência de vida, que pregação, ensino e oração pelos enfermos não é uma matéria de exclusividade pastoral. Essa é uma matéria na qual todos nós devemos nos aprofundar. Todos nós devemos nos aventurar na pregação, devemos nos aventurar no ensino, ensinando pessoas, fazendo discípulos de todas as nações, bem como todos nós precisamos nos aventurar no sentido de orar por pessoas que estão doentes ou carentes de um milagre, de uma expressão divina na sua vida, e com certeza esperar que Deus responda a oração. Ah, mas eu sou muito pecador. Quem não é?
quem não é? Ah, mas pastor, não reúno. Olha, eu sou talvez a ovelhinha que está lá no último lugar nessa digamos, imaginária escala de importância na comunidade. Gente, para com isso. São maneirismos da religião que vão ficando encravando na nossa cabeça e ao mesmo tempo travando o exercício da nossa missão. Os dons de Deus estão entre nós, a manifestação de Deus está, meus queridos irmãos, à distância, entre você e a pessoa carente. Portanto, não, nós vamos trazer porque o pastor vai dar jeito no problema. Pastor, ora pelo meu filho que está me dando muita dor de cabeça. Não, compartilhe seu pedido de oração com o corpo de Cristo em geral. O exercício da fé dentro dessa comunidade de aliançados com Deus é um exercício democrático. Deus usa a todos. Deus quer fazer uso da sua vida para abençoar a vida de alguém. Talvez seja alguém que esteja doente dentro da sua vizinhança. A Spurgeon é que dizia: deixe Cristo entrar plenamente em sua família e todos os seus vizinhos perceberão que Jesus está ali. E de repente você começa a orar pela vizinhança e eles vêm bater a sua porta esperando ouvir alguma coisa. Não vai chamar o pastor. Nós temos essa pastor dependência sendo trabalhada na cabeça da igreja evangélica que tem feito muito mal à comunidade. Quando esses homens caem em seus pecados pessoais, ou quando eles tropeçam de alguma maneira, muitos acabam perdendo a fé, porque colocaram nele uma expectativa para além daquilo que a Bíblia Sagrada ensina. A colocação de Jesus é muito clara. Existem multidões vivendo em aflição hoje, e à espera de uma igreja movida de compaixão. Existe gente em todo canto, espalhada por todo quer falar? Perdão. É que eu desliguei? Está ligado aí, irmãos? Está vendo se está apagado? Está apagada a tela ou tem um escrito Sony atrás? Está iluminado? Epson? Está aparecendo? Começando a aparecer? Ótimo, ótimo. Perdão. Eu estou aqui imaginando que os irmãos estão vendo tudo que eu preparei com tanto carinho para vocês. E eu preparo esses slides porque há uma maior capacidade de absorção quando a gente ouve, lê e vê. Então, isso aí não sou eu que provo, são estudiosos que provam isso. Então, por isso que eu preparo toda a minha mensagem, tudo aquilo que eu quero transmitir aos irmãos, eu preparo através desses slides. Não é porque eu quero ser sofisticado, é porque pesquisas no campo da pedagogia já foram feitas dizendo que a absorção do conteúdo é maior quando a pessoa ouve, lê e vê aquilo que está lendo. Então, eu dizia aos irmãos, retomando, existem multidões vivendo em aflição, as quais Jesus disse que estão no aguardo dos trabalhadores.
O contexto é o verso 35, que mostra Jesus atuando na seara, ensinando, pregando e curando. Eu não posso atender sozinho a todas essas multidões. Jesus disse que também ele não atuava sozinho, mas que nós deveríamos orar pedindo a Deus que Deus levantasse trabalhadores para atender a essa multidão de pessoas aflitas, que merecem, meus amados irmãos, o exercício da nossa compaixão na hora de nós pregarmos, ensinarmos, orarmos e ministrarmos a palavra de Deus no dia a dia. Esse não é um serviço isolado do pastorado da igreja. Esse, na verdade, é um serviço que o povo de Deus precisa ter. E que serviço Jesus estava se referindo? Ao que ele cita no verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Precisamos, meus queridos, no exercício da nossa missão, acompanhar Jesus nessas três esferas: pessoas doentes, pessoas que carecem da graça de Deus. Alguns irmãos, às vezes na comunidade, eu entendo porque, mas vem falar comigo: pastor, tenho uma vontade de visitar os hospitais aqui da cidade, eu posso ir, eu posso fazer essa visita? Pode e deve. Pode e deve. Eu comecei o meu ministério pregando nas praças, pregando dentro dos inferninhos aqui de Caxias, inferninhos que a gente chama porta de boate, danceterias, discotecas, escola de samba, roda de samba, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Não foi todo o tempo que eu passei no púlpito de uma igreja, não. Na maior parte do tempo, o ministério foi exercido fora das portas da igreja, junto a essa multidão aflita, para a qual nós todos precisamos ter um coração enternecido. Olha para os seus amigos de trabalho, observe o clamor que existe ali, ofereça-se como um exercício de missão, ofereça-se como sendo um agente do reino de Deus no meio deles. Eu conheci pessoas que faziam da sua profissão realmente a sua plataforma missionária. O doutor Adalto Lourenço é um deles. É um engenheiro que trabalha nos Estados Unidos, não somente com a física, mas trabalha levando pessoas desse nível técnico-científico ao conhecimento do Evangelho, como sendo um arauto de Deus espetado lá no meio dessas agências espaciais americanas e dessas indústrias de tecnologia. Existem milhares de médicos, como o Dr. Derek Prince, fazendo o trabalho de pregador do Evangelho, mas fazendo uso da medicina apenas como um pretexto. O glorioso Dr. Martin Lloyd Jones, talvez o mais importante puritano do século XX, o último talvez dessa linhagem, deixou a faculdade de medicina para o exercício do ministério do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero dizer que todos os irmãos são candidatos a serem postulantes, pastores aqui na igreja. O que eu quero dizer é que a seara é grande, é que a gente aflita por todos os lados, tem gente doente pelas ruas, tem gente doente na sua própria família, tem gente doente dentro do cenário da sua vizinhança, talvez morando no mesmo prédio que você mora,
que jamais um dia pisariam aqui na igreja. Pregue-lhes o Evangelho, anuncie-lhes as boas novas de Jesus, diga-lhes que eles precisam entrar em aliança com Deus para poder participar de toda a refeição que está sobre a mesa, para não viver a vida com migalhas. Precisam de um relacionamento efetivo com Deus. Cada um de nós precisamos levar Deus a sério. Isso não pode ser para nós uma diversão de domingo. A nossa fé não pode ser, meus queridos irmãos, funcionar para nós apenas como uma espécie de rito no qual nós nos completamos. Não. Existe um ministério a ser cumprido no ensino, na pregação e também na oração, curando pessoas enfermas ao seu derredor. Então, até agora o que nós ouvimos nos leva a crer que o território sobre o qual nós precisamos construir uma plataforma sólida, espiritual, na experiência do sobrenatural no seio da igreja, deve contemplar primeiramente a ideia de que os milagres acontecem para iluminar com mais intensidade o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Em segundo lugar, nós precisamos crer que essas manifestações são o pão dos filhos, são o pão dos aliançados, dos que estão em aliança com Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que os milagres acontecem por conta do exercício do ministério, do exercício da missão, para a qual Jesus chamou os seus santos naquele dia, lembrando-lhes qual era a sua atividade: pregar, ensinar e curar. As multidões ainda estão esperando pelo exercício da missão da igreja. Há uma dor que emerge da sociedade e essa dor indica que o mundo continua sob aflição e angústia e o currículo continua o mesmo: ensinar, pregar e curar. Ensinar, pregar e clamar a Deus por uma ação sobrenatural para que fique vivo na mente de cada pecador a mensagem de que só Jesus Cristo salva, que só Ele pode fazer, meus queridos irmãos, os milagres acontecerem para a sua glória e para a sua honra. Esse é o nosso último ponto no sermão dessa noite. Eu gostaria de levá-los ao primeiro grandioso milagre que Jesus fez nas bodas de Caná da Galileia, em João capítulo 2. Para construir essa plataforma sólida. João capítulo 2, versos de 1 ao 12, diz lá: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava de 2 a 3 metretas, portanto, cada metreta tem 40 litros, eram talhas que mantinham de 80 a 120 litros d'água. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse:
todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. É muito importante nós nos lembrarmos desse importante elemento que Maria lembrou aos organizadores da festa. Ela falou aos serventes dizendo: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso é um pressuposto importantíssimo na construção dessa plataforma para a ação sobrenatural de Deus na vida. Nós devemos ter um coração sujeito a Jesus. Nós não podemos ser uma ovelha brava, que sai saltando pelos montes para cima e para baixo, como se não estivéssemos debaixo da condução de um pastor com a autoridade plena como Jesus. Precisamos nos submeter. Sempre, por trás de cada oração, é importante que nós percebamos que a vontade de Deus precisa ser exercida. Não basta eu orar e impor as minhas mãos, os céus precisam ordenar. Os céus precisam, meus queridos irmãos, dar a ordem. Caso contrário, as talhas ficam cheias d'água e o vinho não acontece, o milagre da transformação. Este parece ser um excelente, sábio conselho para quem toma conhecimento de que o vinho acabou, para quem recebe a má notícia. Nós estamos sempre, vira e mexe, recebendo uma má notícia. O que fazer quando recebemos um laudo médico, um diagnóstico que nos é prejudicial? O que fazer quando recebemos uma carta de demissão? O que fazer quando aparentemente o cenário à nossa volta não nos é favorável? O que fazer, pastor? Fazer tudo o que ele vos disser. Sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus. Eu quero crer que nós seríamos um povo que veríamos muito mais as manifestações sobrenaturais do Senhor, se não tivéssemos que estar lidando todo o tempo com a insubmissão de nossos corações. E a insubmissão marcada pelo quê, pastor? Marcada por uma aberta e total desobediência a Deus, como se as coisas de Deus não significassem o fundamento principal de nossas vidas. Nós certamente temos visto menos milagres que nós adoraríamos ver. Nós temos visto bem mais aflição do que consolo. E não é só porque, meus queridos irmãos, o Senhor tem reservado na sua mesa apenas o pão dos filhos e para aqueles que estão em aliança. Nós precisamos fazer uma meia-culpa e talvez olhar um pouco mais demoradamente para o nosso coração e vê-lo muito mais rebelde do que deveríamos. Muito mais rebelde do que, na verdade, deveria diante de Deus. A gente deveria ser mais submisso, dizendo: Senhor, opera na minha vida, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Eu sou um pecador, meu Deus e meu Pai, dependente da Tua misericórdia e graça. Faz uso da minha vida para o Teu louvor.
Ó Deus, reconstrói meu coração, minha vida, minha alma, diante dos seus olhos. Portanto, são 4 elementos fundamentais que nós precisamos atentar. Primeiro, atentar para o fato de que os milagres nada mais são do que sinais de Deus que iluminam com mais fulgor a obra de Cristo na cruz. Em segundo lugar, os milagres devem acontecer num ambiente dos aliançados. Em terceiro lugar, os milagres devem acontecer como exercício sobrenatural da missão da igreja, a missão dos santos. Eu, você, cada um de nós, não apenas o pastor e não apenas somente sob a batuta pastoral. Não, isso é o reino de Deus funcionando, o povo de Deus operando. E em quarto lugar, um elemento que nós não podemos nos esquecer, é do quanto nós precisamos nos submeter às ordens de Jesus. A Bíblia não é, meus queridos irmãos, um livro alegórico. Ela não está tentando falar de coisas que não são. Na verdade, a Bíblia é um livro bem mais literal do que nós gostaríamos que fosse. As ordens de Deus são muito claras para nós, nós deveríamos obedecer cada uma delas e aguardar com ardente expectativa na manifestação da graça divina. E com certeza essa graça nos será ministrada, nos será visitada do alto como uma bênção do Senhor. Eu não sei se em que lugar você está dessa mensagem. O que eu sei é que nós estamos sob essa plataforma bíblica, ansiando por ver a glória de Deus entre nós. Vidas, irmãos que estão doentes, serem curados das suas enfermidades, pessoas que têm elementos terríveis que maltratam o seu coração, sua vida, sendo atendidos nos seus clamores pessoais e havendo uma expressão da glória de Deus. Mas nenhum desses 4 pontos podem ser esquecidos por nós. Nenhum desses 4 pontos com especial destaque, se eu poderia destacar, ao receber uma má notícia, a única coisa que devemos fazer é fiscalizar o nosso coração, se estamos mais ou menos dependentes da vontade de Cristo, mais ou menos dependentes da palavra de ordem de Jesus. Vamos orar. Vamos clamar a Deus para que o Senhor exerça a sua autoridade em nosso meio. Eu vou convidar você para pôr-se de pé comigo. E vou pedir que você exerça misericórdia, orando por essa pessoa que está aí à sua frente ou está atrás.